Mas antes de começarmos esse vídeo, quero mostrar para vocês uma loja de camisas de time internacional e nacional. Confere aqui o anúncio dela. Fiel, você quer garantir um mando do Corinthians com uma qualidade absurda por um preço baixo? Então conheça a Moto Store. A Moto Store é uma loja de camisas de time. Para você, corintiano, que quer uma camisa, um mando do timão, eu te indico a Moto Store. Olha essa linda camisa que eu consegui com eles, cara. E os preços são a partir de R$186, cara. R$186 essa camisa aqui, o frete grátis para todo o Brasil. E eles vendem até na gringa nos Estados Unidos, sim. Uma loja internacional e nacional aqui do Brasil. E eu pedi sexta-feira, chegou hoje segunda-feira. Ou seja, os correios ajudaram demais na entrega super rápida. Eles entregam no prazo estimado que eles colocam no seu site na hora da sua venda. E com o meu cupom SCCPF97 você ganha 5% de desconto nas suas compras. O que você está esperando? Olha só essa qualidade absurda que ela oferece para você. Garanta já seu novo manto do Corinthians aqui na Moto Store. Salve, fiel, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo de pós-jogo do nosso timão, certo? Corinthians 1, Bragantino 1. O Corinthians conseguiu arranjar um empate milagroso logo no final do jogo com o gol do estreante Thales Magno. Eu vou contar tudo para vocês esse pós-jogo aqui sobre as táticas do Corinthians, o que eu achei, certo? Então já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com o seu amigo que adora pós-jogos do Corinthians e bora pro vídeo, certo, galera? É o seguinte, eu vou resumir esse jogo, mas antes de resumir esse jogo eu vou falar a escalação. O time do Corinthians mudou, tirou o Félix Torres e colocou o Kaká, certo? O Corinthians não jogou com 3 zagueiros assim como foi na Copa do Brasil, na verdade o Corinthians jogou com 2 zagueiros normalmente, tirou o Félix Torres e colocou o Kaká, certo? No meio de campo ali o Ranieri voltou a ser titular, porque na Copa do Brasil ele estava suspenso. O Rian Gustavo continuou de titular, o Charles estava no banco hoje, certo? Então assim, aí ele vem com o Garro, Bidon no meio campo, Pedro Henrique e o Romero, certo? Os laterais, Hugo e Fagner. Agora vou resumir o jogo assim. Foi a mesma coisa que o primeiro turno lá na Arena do Bragantino, certo? O Bragantino fez o gol, o Bragantino recuou, retrancou o time, tirou o pé do acelerador e o Corinthians tentava, chutava, tentava afobadamente, né? Marcar o gol de empate até conseguir virar a partida. A diferença é que hoje a gente conseguiu sair com um empate. O Bragantino não conseguiu suportar a nossa pressão e saímos com um empate, que é melhor do que perder, certo? O time do Corinthians no primeiro tempo é o seguinte, nós estávamos jogando melhor do que o Bragantino. Na verdade é que o Corinthians amassou o Bragantino no primeiro e segundo tempo. Só que um erro bobo, um erro que tipo assim, não é questão de ser erro bobo, é que o time do Corinthians é inocente, é infantil. Você viu o gol que a gente tomou do Elinho? O Elinho foi driblando todo mundo do Corinthians, cara. Parece que todo mundo contra o Corinthians virou Messi, consegue driblar o Hugo, Kaká, André Ramalho, ainda tirou do Hugo, né? Ele bateu no contrapé do Hugo e fez o gol. Então, assim, todo mundo contra o Corinthians virou Messi. O Corinthians parece que é o time do Ibis, de tão ruim que é, certo? É impressionante isso. O time do Corinthians teve mais chance de fazer os gols, certo? Cara, falo pra vocês, eu senti falta do Yuri Alberto. Eu acho, não tenho certeza, tá? Mas eu acho que se o Yuri Alberto tivesse campo, ele faria algum golzinho. E, cara, se o Balotelli viesse pro Corinthians, ia ser bom. Vocês viram a estreia do Brett White lá no Grêmio? O cara entrou, meteu 3 gols, que um foi contra ainda, tá? Ele meteu 2 gols, certo? Então, assim, cara, se o Brett White conseguiu estrear bem pelo Grêmio, por que o Balotelli não conseguiria jogar bem no Corinthians também, certo? Mas aí o presidente foi bundão, com a torcida mimimi, tá velho, é bêbado. O Balotelli bêbado é bem melhor do que esses centroavantes que o Corinthians tem. Mas falando do outro elenco, eu acho que o Yuri Alberto guardaria pelo menos um golzinho hoje, com tantas chances criadas, certo? Porque o Pedro Raul até conseguiu ajudar um pouquinho no gol, mas assim, Pedro Raul não dá, gente, não dá, certo? Teve chances ótimas, o Garro, que comandou esse meio de campo do Corinthians, ele enviou passes milimétricos. Teve um lance que ele mandou uma enfiada de bola pro Romero. O que aconteceu? O Romero foi lá, perdeu o gol, chutou fraco. O Romero conseguiu perder esse gol que o goleiro defendeu. Não. O time do Corinthians teve ótimas oportunidades, principalmente na bola aérea. E quando o Corinthians cruza, bola aérea não tem o Pedro Raul na área, certo? Aí depois que coloca o Pedro Raul, começa a cruzar mais, enfim. O time do Corinthians poderia ter o Pedro Raul, certo? Já que eles fazem tantos cruzamentos, pelo menos um cara alto ali para tentar escorar de cabeça, ou fazer algum pivô para alguém chegar chutando.
ia ser mais útil do que o Pedro Henrique e o Romero, que não são bons de altura, certo? O Pedro Henrique teve um lance que cabeceou pro chão, em vez de cabecear tirando do goleiro. Então, assim, o Corinthians perdeu muitas chances de gol, certo? Também foi afobado nos lances, dá para conseguir fazer melhores jogadas. O próprio Giovani, um lance foi muito afobado, ele recuperou a bola e já chutou direto. Teve outros lances que o Giovani poderia ter aberto o placar, só que não abriu o placar, certo? O Corinthians não conseguiu abrir o placar, muitos erros de passe e cara, era para o Bragantino ter matado o jogo no segundo tempo se não fosse aquela defesaça do Hugo, que o André Ramalho errou, aí o jogador lá do Bragantino, que eu não sei quem era, saiu na cara do gol, e o Hugo Souza fez uma grande defesa. Que goleiro é o Hugo Souza? Eu não me canso de falar bem desse goleiro. O Corinthians é bom de goleiro, mas de centroavante tá péssimo. É impressionante que o Corinthians não consegue contratar um indiático, um centroavante bom, um lateral esquerdo, que o Hugo é horrível. Quando o Hugo joga, eu peço o Bidu, e se o Bidu vai mal, eu peço o Hugo. Então, assim, é coisa ruim mesmo, né? O Fagner sempre tá Matosinho, enfim. Aí o time do Corinthians volta pro segundo tempo, depois desse gol tomado aí do Bragantino, e só pressionou o Bragantino, porque o Bragantino recuou, retrancou o time. Sim, mano, o time do Corinthians não tá jogando mais esses jogos. O time do Corinthians precisa de um cara centroavante, certo? De um centroavante goleador que mata o jogo. Porque o time do Corinthians consegue enfiar passes milimétricos, certo? Tá conseguindo fazer algumas triangulações. O time agora tem um esquema. O Ramon Dias é o técnico perfeito pro Corinthians. E não é culpa dele a gente tá perdendo ou empatando. É culpa dos próprios atletas que tomam decisões erradas. Porque o técnico tá fazendo tudo certo e no possível para ajudar a gente. Só que o presidente precisa comprar um centroavante que presta pro Corinthians, certo? O presidente precisa disso. O Ramon Dias tá pedindo centroavante e tem que comprar, certo? Aí no segundo tempo, entra, né? No segundo tempo, e coloca o Thales Magno, tira o Bidon, tirou o Mateuzinho, tira o Romero, coloca o Thales. Aí colocou o Thales Magno, colocou o Mateuzinho, né? Que o Fagner. Acho que o Fagner cansou, na verdade, e faz tempo que o Flamengo também não consegue desempenhar aquele bom futebol que ele vem desempenhando, certo, gente? Tá realmente muito complicado. E entrou o Giovani, certo? O Giovani foi o cara que teve mais oportunidades de gols, só que ele não foi decisivo, certo? Ele foi, às vezes, muito afobado. E é claro, é um moleque, mas a gente precisa de caras logo que consigam matar o jogo, né? E no último lance do jogo, o Corinthians consegue fazer um gol que o Hugo consegue limpar para o Thales Magno chegar e dar um toquezinho debaixo da perna do goleiro e fazer o gol. O estreante da noite, Thales Magno, conseguiu fazer o nosso gol de empate. E olha que o Thales Magno entrou bem no jogo. Eu gostei muito da atuação do Thales Magno. Eu acho que já é um reforço bom que o Corinthians conseguiu. Mas vamos esperar mais jogos. Mas por enquanto, todos os reforços que o Corinthians comprou são bons. Só que a gente precisa do principal, que é um centroavante, e de outro, que é o lateral esquerdo. O Corinthians necessita mais de um centroavante e depois tenta achar um lateral esquerdo bom no mercado. Os caras falaram aquele Henrique Milagres, mas ficou por isso mesmo. Todos os jogadores que o Corinthians tenta ficar por isso mesmo e ninguém mais tem informação, porque o Corinthians desiste, parece. Certo? Então, assim, o time do Corinthians tá arrumado, tá estruturado, certo? Triangulação boa, jogadas ensaiadas, tá conseguindo sempre deixar alguém na cara do gol. Só que esse alguém precisa ser um centroavante nato. Não é para ser Romero, Pedro Henrique, Yuri Alberto. É para ser um cara que vai decidir o jogo, certo? E é isso, cara. O time do Corinthians é isso que eu vou resumir. O Bragantino jogou para trás, jogou recuado, não conseguiu segurar a pressão do Corinthians, tomou gol de empate. E era para ter tomado mais. Hoje o Corinthians tem feito uns 4 gols, 5, brincando. Se eles acertassem todas as vezes que o Garro deixou eles na cara do gol, ou outro jogador conseguiu deixar um jogador do Corinthians na cara do gol. Principalmente o Giovani, o Romero, que ficou na cara do gol, o Giovani, o Pedro Henrique. Olha quantos jogadores a gente deixou na cara do gol e não conseguiram fazer. Certo, agora fala individualmente. Hugo Souza, ó, ótima atuação do Hugo Souza. Cara, é bom ter um goleiro que passa segurança. O Hugo Souza, eu sempre vou falar que ele teve uma ótima atuação. Só se ele frangar aí. Deus me livre. Continue defendendo muito bem o Hugo Souza, ótima contratação do Corinthians. André Ramalho. Hoje o André Ramalho, ele fez outra boa atuação. Certo? Tá sabendo que ele quase entregou a paçoca no segundo gol do Bragantino. Só que ele fez uma boa atuação. Eu não posso dizer o mesmo do Kaká, que foi um cara regular na partida. O Kaká foi regular na partida. O Souza, não, Souza não, perdão, o Hugo, lateral esquerdo, cara, eu vou deixar ele como regular porque ele conseguiu limpar para o Thales Magno chegar chutando. Porque outra atuação tenebrosa, vou deixar ele como regular. Fagner, cara, assim, o Fagner, regular, não foi tão péssimo assim não. O Mateuzinho fez
Cara, eu cheguei o Mateuzinho hoje, fez uma boa atuação de novo. O Mateuzinho vem evoluindo nessa equipe do Ramon Dias. Ranieri, cara, o Ranieri hoje jogou mal. Outra atuação péssima do Ranieri. Com o Mano Menezes e o Antônio Oliveira, o Ranieri era bom. Depois que saiu eles, ele perdeu espaço. Parece que o Ranieri não quer mais dar carrinho. Ele tá errando todas as interceptações, errando desarmes. Então, assim, o Ranieri tá mal. O Rian Gustavo hoje fez uma atuação regular. Foi ok no jogo. Vamos falar do Garro. O Garro hoje fez uma boa atuação. Certo? Só que ele poderia ter saído desse jogo com assistências, com mais assistências. Só que os caras não ajudam, os companheiros de equipe não conseguem raciocinar o que ele pensa. E quando raciocina, é um gol na cara, como foi o lance do Romero. Entende? Então, assim, é difícil, cara. Bidon, cara, eu vou falar simplesmente pra vocês. Bidon foi regular, não foi tão péssimo quanto o Ranieri. Bidon foi regular. Pedro Henrique. Cara, o Pedro Henrique fez uma boa atuação. Só que ele errou em momentos decisivos, mas ele não deixou de fazer uma boa atuação. Romero, péssimo, Romero talento. Ele podia fazer um golzinho ali e falar, ih, Romero, Cristiano Romero. Foi péssimo, mereceu sair. O Giovani entrou e fez uma boa atuação. Só que ele errou os lances igual o Pedro Henrique e o Romero. Temos que acertar o lance. Né? Vamos falar sobre quem mais? Olha só um momentozinho. Quem mais entrou? Vamos ver. É o Pedro Raul. Cara, Pedro Raul. Todo respeito, eu coloquei como regular, tá? Eu não vou falar muito do Pedro Raul, não. Esqueci de falar sobre o Wesley, cara. O Wesley, pra mim, hoje, foi uma atuação. Cara, sei lá o que fala. Cara, não. Não, o Wesley foi péssimo. Eu não vi o Wesley jogar bola esse jogo. Foi péssimo o Wesley. Tem que ser vendido logo. Tomara que a Roma compre ele. Algum clube compre o Wesley, tá? O Thales Magno, certo? O Thales Magno, ele entrou, ótima atuação, porque ele fez o gol do empate. Ele jogou bem, tentou ir pra cima. Ele fez jogada certa. O Thales Magno já é um centroavante. Ele é mais um centroavante ponta, certo? Mas é um jogador um pouquinho mais alto que consegue algumas bolas de cabeça. O Thales Magno. Então, ele chegou no lance do gol rapidamente, conseguiu dar um toquezinho debaixo das pernas do goleiro pra fazer o gol. É isso que a gente precisa, cara mais raçudo. E cara que sabe o que tá fazendo. E o Thales Magno foi muito bem na partida. Eu gostei demais da atuação do Thales Magno. Mas enfim, fiel, o que você achou do jogo de hoje? Comente aqui a sua opinião, quero saber. Próxima partida de novo contra o Bragantino, só que dessa vez pela Sul-Americana. E tomara que a gente consiga ganhar lá na casa dos caras e decidir na Neoquímica Arena pelas oitavas de final da Sul-Americana. Até o próximo pós-jogo.